Olá, eu sou Flor Ferraz. Eu estou dando continuidade à nossa série 40 em Quarentena, que são 10 episódios onde eu conto a minha vida para me apresentar a vocês e também para ajudar quem se identifica comigo, quem se identifica com a minha história de alguma maneira. Fazer essa troca de aprendizado. Esse é o segundo episódio e quem quiser saber acompanhar desde o primeiro, eu vou deixar sempre no final do vídeo o episódio anterior para a gente poder dar sequência. E vou arrumar numa playlist os 10 episódios quando essa série estiver toda pronta. Vamos comigo? Bom, gente, no primeiro episódio eu falei até mais ou menos os 10 anos, as lembranças que eu tenho, e agora eu entro dos 10 aos 13 anos, que é a minha pré-adolescência. É, se eu tivesse uma palavra para resumir esse período de 10 aos 13, eu diria que essa palavra é bullying. Como eu falei no vídeo passado, eu saí do Salesiano Dom Bosco, fui pro CRIGE, tive uma pequena passagem em Uberaba, em Minas Gerais, e volto para Manaus para finalizar o primeiro grau, antigamente, que é o ensino fundamental hoje, e me formo no CRIGE em 1988. Nesse ano eu faço um teste e volto a estudar no Dom Bosco, faço a quinta série no Dom Bosco. Na quinta série eu ainda entro na escola sem as pessoas identificarem meu gênero. Então as pessoas achavam que eu era uma menina, mas a partir do momento em que tinha chamada e etc e tal, elas percebiam que eu era um menino e aí começou um bullying pesado. A quinta série eu lembro que eram bullying mais leves, eu até não eram bullying tão grosseiros. Mas quando eu entrei na sexta série, aí eu vi o que era bullying de verdade. Bullying maldoso mesmo. Então, assim, eu me lembro das pessoas criando apelidos, das pessoas me perguntando se eu gostava de futebol, eu me lembro do menino que sentava atrás de mim, que ele se chamava Alexandre, e eu me lembro que ele pegou a caneta, a carga da caneta, ele soprou no encosto da minha cadeira e eu me encostei e ficou uma mancha de caneta azul nas minhas costas e todo mundo zoando. Foram várias as questões de pessoas, quando eu desci, as pessoas me chamando de viadinho, e eu tentando andar pelo colégio e falar, e as pessoas vinham até mim porque eu comecei a me fechar, porque eu tinha medo mesmo que as pessoas me agredissem, porque lá no primeiro vídeo eu falo que eu quase sofri quase fui espancada na alfabetização, espancada, né? Enfim, eu quase levei uma porrada na alfabetização por conta de bullying agressivo. E o que acontece? Eu criei uma casca, um pânico mesmo. Então, assim, eu ficava muito doente, eu vomitava muito na escola por questões gástricas, eu tinha muito medo de ir, eu desenvolvi uma ansiedade gravíssima para não ir para a escola e a minha mãe ali sempre insistindo que eu fosse. Foi muito difícil, apesar de eu tentar sempre me manter ali, escondida mesmo, invisível. Essa que é a verdade, eu queria muito ser invisível para que ninguém me notasse. Nesse período, a minha casa virou o meu castelo. O meu pai assim, estava em plena ascensão social, ele tinha evoluído muito, tinha virado chefe da coordenação dele, diretor e etc. E ele estava numa carreira muito promissora. Então, o nosso padrão de vida tinha melhorado muito nessa época, né? E aí o que acontece? Eu lembro que em casa eu tinha os meus animais, tinham vários animais na minha casa e eu tinha minhas bonecas, eu tinha um quarto só pra mim, uma parte do guarda-roupa era só para minhas bonecas, então eu criei uma casa para elas lá e, como eu falei no outro vídeo, eu projetava a minha vida, eu ficava muito isolada nesse quarto, assistia muita televisão, assistia Maravilha, estudava muito porque eu
eu era uma boa aluna, apesar de ser bem mediana, porque, enfim, a escola era um ambiente muito hostil, eu queria só passar de ano, não queria exatamente ser a melhor aluna da sala. Nesse período, meu pai comprou 2 terrenos na frente da casa e ele construiu uma casa pequena, mas eu lembro que ele construiu uma pista para eu brincar de patins, de bicicleta. Na lateral dava para jogar vôlei e tudo e tal, porque tinha uma área boa, assim, que dava para jogar vôlei. E aí eu lembro que eu não precisava ter amigos, né? Assim, tipo, eu ia atrás dos amigos. Meus amigos começaram a brincar comigo, porque eu era a dona da bola. As pessoas queriam brincar na pista, que meu pai construiu uma pista pra gente brincar. Mas eu me lembro mais, assim, eu me lembro que eu queria muito ganhar uma bicicleta CCzinha, que era uma bicicleta que vinha com a cestinha, era uma bicicleta voltada para o público feminino, né, nessa linguagem comercial. E eu ganhei, meu pai me deu uma CCzinha, eu brincava com essa CCzinha, eu brincava na rua porque eu tinha esses amigos que eram bons amigos e que estavam comigo, mas assim, eu não cheguei neles, na verdade, eles chegaram até mim porque eram vizinhos, porque eram dali, e todo mundo se concentrava na minha casa, porque era um lugar seguro, que as crianças podiam brincar, era um lugar fechado, e que tinha uma estrutura bacana para brincar, né? E que a gente brincava com segurança. Nessa época, além dos brinquedos voltados ao feminino e que eu pude brincar à vontade, lembro também das minhas férias em Brasília, que eu fui passar férias em Brasília, eu sempre ia, então sempre que tinha uma possibilidade, minha avó morava em Brasília, eu tinha tios que moravam em Brasília, e eu me sentia muito à vontade em Brasília. Então, se eu sofria muito bullying na escola e em Manaus em geral, porque quando eu saía na rua e quem me detectasse que eu era um menino andrógeno e etc e tal, me lia dessa maneira, me atacava. Em Brasília eu não sofria isso, eu conseguia, sei lá, era uma outra realidade para mim, eu conseguia viver mais tranquila, o tanto que eu achava que em Brasília não existia esse tipo de coisa, mas na verdade eu destacar que existia, porque lá eles me liam de uma outra maneira. Enfim, colégio é realmente o lugar mais hostil dessa minha pré-adolescência. Todos os outros alunos estavam nessa adolescência. Eu me lembro na 7ª série, dos meninos me agrediam muito, me botavam muitos apelidos, me chamavam de homem vira gay da estrela. Agrediam muito a minha mãe, os meninos falavam muito da minha mãe. Ai, é que as pessoas falam assim, mas eram crianças, era brincadeira de crianças. Sim, eram crianças, mas assim, nós adultos temos muita responsabilidade, porque essas crianças elas só estão reproduzindo o que elas ouvem em casa e do seu âmbito ao seu redor. Então, assim, nós, enquanto adultos, mães, pais, nós temos responsabilidade de extirpar o racismo, de extirpar a homofobia, a transfobia das nossas casas, para que as nossas crianças não venham a ser agressores de outras crianças que estão lá naquele movimento, porque eu fui uma criança muito hostilizada e isso afetou todo o meu processo de vivência até hoje, como eu carrego uma série de ansiedades e dificuldades. E eu tô falando também de gordofobia, eu tô falando aqui de deficientes, né, de várias deficiências, quando a gente não consegue incluir ou compreender. Enfim, eu tô falando de várias brincadeiras que a gente não quer ir para o politicamente correto, mas que são engraçadas para quem faz a piada, mas são horríveis para quem recebe. Uma das situações que mais me marcaram foi um bullying que eu sofri na 7ª série, que eu estava sentada na minha cadeira de braço, né, aquela cadeira tradicional da escola, e o menino passou e empurrou a cadeira. E eu me lembro que quando a cadeira estava caindo, eu me segurei na cadeira do lado. E eu me segurei nessa cadeira e o menino tirou meu braço.
O menino que estava sentado do lado, ele tirou o meu braço, que eu estava me sustentando para não cair, e eu caí. Ou seja, as pessoas fizeram eu cair de propósito no chão e riram e tripudiaram de mim. E nesse dia, eu acho que foi o dia que eu entendi que a humanidade era um lugar cruel, desumano e que eu preferia estar morta do que viva. A partir desse dia, todos os dias da minha vida, até eu tomar consciência lá em 98, por exemplo, eu estou falando aí de 1989, 80 e 90, eu pedi a Deus para morrer. Todos os dias. Eu já falei isso em várias outras oportunidades, mas eu sei que eu estou me apresentando aqui, muita gente não me conhece. Mas assim, eu, eu sou de uma família espírita, eu entendo que o suicídio não é o fim. Então, a única forma que eu tinha não era de me matar, mas era de pedir a Deus para que Ele me matasse, para que Ele me tirasse a vida, enfim, dessa realidade, né? Dessa vivência, porque eu não queria viver mais essa existência. E aí, a partir desse momento, eu entrei num isolamento absurdo dentro da escola. Em casa também, social. Eu tinha os meus amigos ainda na rua, mas eu basicamente não queria conviver com ninguém. Apesar de que eu tinha dois amigos, que eram o Glaucio e o Paulinho, eles eram dois meninos que realmente me acompanharam. O Paulinho, principalmente, não tinha nenhuma. Tipo assim, ele não fazia bullying comigo, era um dos únicos. E o Glaucio também, que eu tinha muita afinidade com ele. E esses dois meninos, vez em quando, eu ainda dividia um intervalo ou outro com eles. Mas no geral eu não tinha, eu vivia literalmente isolada. Eu comprava o meu lanche e procurava um lugar para eu sentar no chão e rezava para que as pessoas esquecessem que eu vivia, que eu estava ali. Eu queria muito ficar invisível para eu não ter que sofrer bullying daquelas pessoas, daqueles alunos, porque eu sabia que em alguma hora isso ia tomar uma proporção, que eu ia ser agredida violentamente e eu não queria que isso acontecesse. Eu tinha medo de ir para a escola, eu tinha medo de viver. Essa que é a grande verdade. E isso foi se tornando cada vez mais intenso. Ao ponto de que na oitava série eu percebi que eu não aguentava mais esse isolamento da escola, né? Eu preciso também remontar que da quinta série até a oitava eu sofria uma perseguição de um menino, ele se chamava Maurício. O Maurício, ele me tinha como foco mesmo. Eu estava na fila da cantina, ele vinha e me empurrava para ficar com o meu lugar, para eu perder o lugar na cantina. Eu passava, ele gritava comigo, ele me chamava de mil coisas, de várias coisas. Ele passava a mão em mim. Enfim, eu lembro que eu estava muito quieta no meu lugar e ele me chamava e ele ficava fazendo gestos obscenos para mim. Eu criei um verdadeiro asco a essa pessoa. Hoje ele é um homem, não sei como ele cria os filhos dele, mas assim, é uma pessoa que reproduziu muito homotransfobia, muito. E eu realmente tenho muito horror dessa personagem que cresceu comigo, desse menino, porque o bullying deles foi terminar, na verdade, no segundo ano do segundo grau. E aí a minha mãe até brincou uma vez, dizendo, quando eu tive coragem para falar para minha mãe que eu sofria bullying nesse nível de perseguição, aí ela virou e disse que ele estava apaixonado por mim, que era um processo. Eu quero que você se foda, Maurício. Se você estava apaixonado por mim, você é um escroto, porque você acabou com a minha vida, seu merda. Enfim, voltando
para essa situação, eu quero dizer assim que nessa 8ª série começou até porque todo mundo estava numa ebulição, os corpos começaram a mudar, né? Na 8ª série estava iniciando a puberdade de todo mundo, a minha não tinha começado. E os meninos estavam começando a se interessar pelas meninas e eu era sempre o alvo de alguém. Então, eu estava quieta na minha, eu recebia bilhetinhos de gente querendo ir pro cinema e depois eu vi eles estavam rindo da minha cara. Mandavam bilhetes românticos com o nome de outra pessoa, que era para eu achar que a outra pessoa estava apaixonada, outro cara estava apaixonado por mim e coisas assim nesse sentido. Me usavam muito como olha, fulano, tá apaixonada por você, sabe? Tipo, essas coisas assim, me usavam mesmo como piada, né? E desculpa, não adianta dizer que isso é infantil, que era do negócio. De novo, vou dizer, isso é uma reprodução do que se vê em casa, do que se aprende em casa. Então, eu sinto muito, eu sei que são crianças, mas as crianças também podem ser muito cruéis se você as cria dessa crueldade. Bem, durante esse período também, entre a 5ª e a 8ª série, eu lembro que a minha mãe era constantemente chamada nas reuniões de pais e até à parte, porque ela deixava o meu cabelo longo, porque eu usava calças femininas, porque eu usava sapatos femininos. O uniforme da minha escola era uma blusa, só era obrigatória a blusa, a calça não podia ser desbotada e o sapato tinha que ser preto, então não podia usar tênis. Depois eles mudaram isso, né? Eles liberaram tênis. Nesse período você podia usar tênis, na verdade, depois que eles proibiram tênis. Mas assim, eu usava um tênis feminino com uma calça feminina e a blusa do colégio. E eu tinha um cabelão. E obviamente que eu ia para a escola feminina, né? Minha mãe era sempre chamada. E não sei porquê, mas a minha mãe desconstruía a coordenação, a direção da escola, que era uma escola católica, como eu já falei, um salesiano, e ela conseguia, então, fazer com que eu tivesse essa liberdade lá. Minha mãe sempre foi a favor desse meu processo de abraçar esse feminino. Por fim, aos 13, eu vou encerrar esse vídeo com esse episódio que aconteceu na minha vida. Então, assim, aos 13 anos, eu ainda brincava de boneca com a minha vizinha, que é a Andrea, que foi uma das primeiras amigas que eu tive, e com a minha prima Ellen, que era a única prima que eu tinha morando em Manaus. O resto da minha família inteira, meus pais são de Rondônia, como eu já falei também no outro vídeo. Meus primos moravam em Porto Velho, meus primos, por parte de pai, moravam em Brasília, que eu também já citei nesse vídeo. E aos 13 anos eu sofri uma violência sexual. Eu fui, enfim, é a primeira vez que eu falo isso. Eu não sei nem se a minha mãe sabe disso, mas eu preciso contar porque isso também faz parte da minha infância. Então, aos 13 anos, eu não vou entrar em detalhes, sofri um assédio com 13 anos. Esse assédio durou um bom tempo, pelo menos um mês, até o momento em que eu realmente fui estuprada. As pessoas falam, né? Na época eu achava que não era estupro, porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha consentido com 13 anos. E hoje eu entendo que com 13 anos eu não tinha condição de consentir ou não consentir a nada, porque eu não estava sabendo. Eu nem sabia assim exatamente o que era, e foi extremamente agressivo para mim. Eu lembro que logo depois eu entrei num processo de negação tão profundo com esse episódio, e eu lembro que eu voltei a brincar de boneca, porque eu não conseguia conceber que na minha cabeça, eu tinha perdido a virgindade e as minhas primas nunca tinham feito isso. E eu tinha, enfim, eu tinha passado por uma experiência que eu não entendia, obviamente, de novo, eu não conseguia compreender o que estava
se passando, depois que eu vim entender que isso era uma violência sexual, que isso foi um estupro. E eu voltei a brincar de boneca, eu voltei a me infantilizar, e eu me infantilizei por muito tempo para eu poder não me sentir tão suja e não me sentir, enfim, não me sentir tão culpada pelo que aconteceu. A única pessoa que eu falei sobre isso foi com a minha irmã, eu já era adulta, a minha irmã sabe quem foi e, enfim, como aconteceu, como se deu isso. E eu demorei muito tempo para eu entender isso, assumir e falar isso de uma forma que não me agredisse. Eu sei que isso que aconteceu aos 13 ainda tem reflexos na minha vida até hoje. Eu tenho N desconstruções para eu poder viver uma vida sexual saudável. Hoje sou casado, né? Como eu já falei em outros vídeos, e não posso negar que isso foi uma das situações mais agressivas que aconteceram nesse período da minha pré-adolescência. Bom, gente, eu sei que o final do vídeo foi extremamente agressivo, violento, mas eu precisava falar isso porque essa é uma realidade de muitas crianças de 12, 13 anos, de 11 até mais novas, que estão dentro de casa e que muitas vezes, a grande maioria, é dentro de casa mesmo que se sofre violência. Então, eu queria dizer que se você sofre violência, procure ajuda, procure um profissional que possa lhe acolher e lhe dar os devidos encaminhamentos, denuncie, não se cale e de coração sinta-se abraçada por tudo isso. Eu sou Flor Ferraz, esse é o segundo episódio de 40 em Quarentena e a gente se encontra no próximo.